Olá, sejam muito bem-vindos ao Podcast Vital. Esse é um podcast para a gente falar de vários assuntos relacionados à área da saúde. Então, aqui como hoje, eu estou muito bem acompanhada com profissionais da engenharia clínica, que hoje é o nosso tema. Engenharia clínica é uma área muitas vezes desconhecida, mas extremamente fundamental na área da saúde. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela hoje. Eu estou aqui com o Fábio Guedes, que é engenheiro, diretor da Vital C, tem passagens por hospitais como Sírio-Libanês e São Camilo. Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo Obrigado. Bom? Estou aqui com o Bruno Roma, que é engenheiro clínico e vice-presidente da ABCLIN. A ABCLIN é a... Pode falar para a gente o que é a ABCLIN para o pessoal entender? Vamos lá. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui com vocês. A ABCLIN é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E eu estou aqui hoje para a gente bater esse papo aí e falar sobre engenharia. Muito legal. A gente vai falar um pouco mais aprofundado o que é a ABCLIN. E a Fabiana Altieri, que é engenheira biomédica, especialista em engenharia clínica. Oi, Fabiana, tudo bom? Oi, Aline, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Muito feliz de vocês terem aceito. Falar da área da saúde é muito gratificante e a gente entrar no tema da engenharia clínica é um diferencial. A gente sabe que é uma área pouco abordada, pouco falada e de extrema importância para os hospitais. Eu queria até... e eu sou a Aline Guedes, né? Sou casada com o Fábio, sou jornalista e coordenadora de marketing aqui da Vital. Então, eu quero até abrir a nossa conversa falando de uma história pessoal minha, quando eu fazia jornalismo, isso lá em 2009. Eu lembro que teve um tema, a gente precisou fazer um projeto do zero, a professora pediu uma revista, então a gente precisava fazer tudo, a pauta, toda a diagramação, a impressão com gráficas. Então a gente pegou esse projeto e o nosso tema do meu grupo o nome da revista era Revista Bastidores. Então a gente precisava falar de pautas relacionadas ao bastidor de qualquer assunto que fosse interessante. Uhum. E eu lembro que no dia, né, eu estava sem nenhuma ideia do que eu ia apresentar. A pauta eu tinha que apresentar naquele dia, faltava meia hora para começar a aula. E na época nós namorávamos e eu falei, Fábio, eu tenho um projeto para apresentar, eu tenho que sentar com o grupo e com a professora, que era uma professora excelente, e eu não sei o que eu vou falar. De bastidor, do quê? Quando você tem aquele branco, você fala, vou falar do quê de bastidor? Ele falou, por que você não fala de engenharia clínica? Imagina, ninguém conhece. Eu falei, não, pelo amor de Deus, engenharia clínica, a professora não vai gostar, vou falar disso. Não, precisa ser um tema que chame mais atenção. O tempo foi passando, nenhuma ideia surgiu, e aí eu falei, Fábio, vem cá, me fala um pouco mais de engenharia clínica que eu tenho pouquíssimo tempo para apresentar uma pauta. Aí ele sentou comigo, eu no computador da faculdade, ele foi me falando o básico, escrevi a pauta, e na hora da reunião com a professora, eu falei, putz, lascou, né? A professora não vai gostar disso aqui, eu vou ter que mudar, vou ter que fazer outra coisa. Eu lembro que na hora eu coloquei meu papel na frente dela, professora, meu tema está aqui, minha pauta é engenharia clínica, né? Os engenheiros, eles são os médicos dos equipamentos, né? E aí fui abordando com um marketing, assim. Eu lembro que ela bateu na mesa e falou, sensacional, nunca ouvi falar disso, é maravilhoso. Ela gostou tanto. E aí, obviamente, tirei uma nota muito boa, mas assim... pra gente até falar um pouco disso, porque muita gente desconhece a engenharia clínica e ela é fundamental de fato. E aí, enfim, que casou muito bem, porque o tema era bastidores e a engenharia clínica ela atua nos bastidores do hospital, mas é ela que faz muita coisa acontecer, né? Ela pavimenta o caminho para a equipe médica passar, ela é fundamental. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui a visão que vocês têm da engenharia clínica, né? Porque vocês são profissionais do mercado, já atuam há muitos anos, têm contato diário, então saber um pouquinho da percepção individual de cada um de vocês sobre a engenharia clínica. Quer começar, Fabiana? Posso sim. Então, no âmbito hospitalar e intra-hospitalar e extra-hospitalar, nós temos as tecnologias de saúde, né? Que são medicamentos, insumos e equipamentos médicos. E a engenharia clínica é a área responsável pela gestão desse parque tecnológico, os equipamentos médicos. E esses equipamentos médicos são responsáveis pela monitorização, tratamento, suporte à vida
Então, costumo dizer, desde um sigma, um manômetro, aquele equipamentozinho para medir a pressão, até um acelerador linear, um tomógrafo, tudo isso fica sob a responsabilidade da engenharia clínica. Legal. Né? E desde a implementação, planejamento de substituição, incorporação, até manutenção preventiva, corretiva, gerenciamento de risco, incidentes, né? Tecnovigilância, até a substituição, descarte e o descarte correto, logística reversa, né, separação de partes para uma correta reciclagem. Então, tudo isso fica sob a responsabilidade da engenharia clínica. Que legal. Muito legal, né? A Fabiana trouxe essa definição mais moderna, né? Falar de tecnovigilância, que é uma coisa bem legal. E eu queria aproveitar e trazer um pouco mais dos primórdios assim da engenharia clínica, né? Como que começou a engenharia clínica? Basicamente, ali na década de 70, 80, a gente tinha muita tecnologia dentro dos hospitais, né? Sendo comprada principalmente nos hospitais públicos. E esses fabricantes não estavam no Brasil ainda, porque eram equipamentos importados. Então, você não tinha assistências técnicas aqui no Brasil. Então, esses equipamentos quebravam, os acessórios desses equipamentos quebravam. Por falta de um profissional especializado. Por falta, né, da maioria desses fabricantes que estavam lá fora. Né, as empresas iam lá, traziam, os hospitais traziam as tecnologias, mas ainda não tinha. Então, começou... O secretário de saúde, por exemplo, tem uma história dessa, né? O secretário de saúde daqui do estado de São Paulo convidou um engenheiro da Unicamp para ajudar nessa gestão desses equipamentos. Olha, a gente está com muito equipamento aqui quebrando, será que vocês, que são engenheiros aí, e não era engenheiro clínico ainda, né? Vocês podem vir aqui ajudar a gente a consertar esses equipamentos? Então foi onde eles começaram ali a levantar inventário, a começar a planejar manutenções, ali bem no comecinho, né? E esse legado é importante a gente trazer, porque esse pessoal, né, boa parte desse pessoal que começou ainda está trabalhando junto com a gente. Sim. Né? Que legal. É legal até terem tido essa percepção de que precisava de um profissional focado naquilo, né? Que não adiantava pegar só profissionais de outras áreas, precisava também formar pessoas para aquele fim, assim. É legal até terem tido essa percepção para abrir o mercado para isso. É bem interessante, até pensando na evolução tecnológica. Se a gente parar para pensar que o primeiro equipamento hospitalar, o primeiro equipamento médico foi o estetoscópio, e hoje nós temos equipamentos com tecnologias muito diversificadas, que desde a invenção do transistor em 47 modificou todo o nosso ramo da história. 100 anos atrás não existia assim, não fazia sentido uma profissão como a nossa. Hoje ela é essencial pela quantidade de evolução que ocorreu num espaço-tempo muito curto dentro da história. Então, hoje, temos assim, um privilégio de poder estar perto daquela tecnologia que vai fomentar a vida para milhares e milhares de pessoas que precisam dessa tecnologia para ter uma sobrevida, para ter uma qualidade de vida, para passar por um procedimento, por um processo, por um exame, por um diagnóstico, para ter uma vida diferente do que ela está naquele estado de saúde corrente. Legal. Isso é bem interessante. Inclusive, falando de profissional, o Bruno, que é vice-presidente da Beclin, é até legal a gente aproveitar o gancho para falar da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que representa tantos profissionais, tem crescido, até porque é um mercado em ascensão, né? A gente vê mais profissionais entrando na área. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é a associação, como que funciona, como que funciona para as pessoas se associarem. Bacana. A associação, ela já existe desde 2003, né? Foi fundada pelos principais engenheiros da época, né? Imagino que a Fabiana estava lá presente, né? Depois... Conte pra gente também um pouquinho como é que foi essa experiência. Eu ainda não estava, eu estou há 15 anos na área ainda. E assim, o objetivo da associação é justamente reunir os profissionais de engenharia clínica, difundir conhecimento, realizar congressos, simpósios. Então, assim, e fazer com que a nossa profissão também seja melhor reconhecida e mais utilizada, né? Porque ainda... A gente que está nos grandes centros, a gente encontra mais engenharia clínica acontecendo dentro dos hospitais,
mas tem outros locais mais distantes que ainda não é uma realidade, né? Então esse é o nosso papel, levar a engenharia clínica, que a gente sabe que onde tem engenharia clínica tem um maior cuidado com o equipamento e, consequentemente, um maior cuidado com os pacientes. Com certeza, é verdade. Fabiana, você tem 25 anos de experiência já na área. O que te levou a entrar nessa área? Foi uma coisa natural? Você já sabia o que você queria fazer ou a vida foi meio que te encaminhando para isso? Vamos lá. Eu sou de Sorocaba, né? Fui criada em Sorocaba e estava terminando, então, o colegial. Na minha época, o colegial já é ensino médio, né? Olha, eu não sei, é uma confusão de termos que até eu tô perdida. Então, eu estava terminando o ensino médio. Meu irmão, ele estudava na FATEC de Sorocaba, fazia projetos e processos mecânicos. E eu sempre gostei da área da saúde. Então, eu estava prestando vestibular para medicina, segunda opção, psicologia. E meu irmão chegou e falou: Fá, tem um curso novo na FATEC de tecnologia em saúde. Você que gosta da área da saúde, não quer conhecer? Eu falei: quero, né? Me traz, ele me trouxe o portfóliozinho do curso, quais as matérias, o mercado. Eu falei: vou prestar o vestibular. E prestei o vestibular e passei. E eu ia fazer um vestibular de medicina em Jundiaí. Falei: não vou fazer. Vou fazer primeiro a FATEC e depois eu vejo, era integral, 3 anos, né? Era o curso, então, Tecnologia em Saúde, primeiro curso de tecnologia, acho que do Brasil, inclusive. Caramba, que legal. Eu fui da segunda turma, né? Me formei em 1994, né? E aí me apaixonei pela área, né? Como eu já tinha, acho que, esse vínculo com a saúde, quando eu me vi conseguindo atuar, e eu sempre gostei também de exatas, né? Então, aí esse curso era idealizado por professores, o reitor da PUC de Sorocaba, o pessoal da Unicamp, que tem o SEB, lá, o Centro de Engenharia Biomédica muito forte, e o pessoal da Fundação Adib Jatene, aqui do Dante Pazanese, da bioengenharia da Fundação, né? E eram professores de biomecânica. Então, assim, realmente foi um curso que colocou o profissional na área para isso: projeto, manutenção e operação de equipamentos. Era o tecnólogo em saúde. Então, todo mundo conhecia o tecnólogo em saúde, que veio justamente para apoiar nesse link entre a área médica e a tecnologia. Então, foi assim. E aí fiz estágio e fiquei no Dante Pazanese e depois acabei me desenvolvendo. E veio o curso, então, de especialização de engenharia clínica, né, com esse foco da gestão, né? Como o Bruno falou, né, um pouquinho mais adiante, depois de trabalhar bem na ponta, lá, ajudando nos reparos, enfim, veio essa oportunidade, a questão da engenharia clínica como gestão. Que legal. Né? E o que eu acho também, Bruno, eu acho que os sistemas de certificação de qualidade, né, os modelos que a gente tem, sejam os nacionais, a ONA, internacional, a Joint Commission, a canadense, né, eles foram, para mim, impulsionadores da engenharia clínica também. Sem dúvida. Né? Porque eles começaram a exigir um controle, a gestão. O que hoje a RDC pede do plano de gerenciamento, esses sistemas de acreditação já começaram a pedir lá atrás, né, Bruna? Então, foram esses hospitais acreditados, né, que adotaram o sistema de qualidade, que começaram a implementar o setor de engenharia clínica, porque tinha justamente que fazer todo esse planejamento e essa gestão. Então, eu, até quando escrevi um trabalho de gestão, né, eu coloquei que eu acho que os sistemas, né, esses sistemas foram os impulsionadores também, no Brasil, pelo menos, da área de engenharia clínica. Um aperfeiçoamento, né, da área. De montar a área de engenharia clínica dentro dos hospitais. Porque, às vezes, o reparo existe, a gestão existe, né, Bruno? Mas não como um departamento específico de engenharia clínica ou um gestor de engenharia clínica. Muitas vezes a equipe de manutenção, chama-se eletrônica, né, porque o equipamento médico tem a sua parte eletrônica, mas não um departamento de engenharia clínica em si, né, Bruno? Sim. E a gente também percebe que esses setores específicos, quando os hospitais que têm esses setores específicos, são os que se destacam realmente, né, por todo o conceito de gestão, de qualidade. Enfim.
Muito bacana. E você, Fábio, como que foi o início, assim, do seu contato com a engenharia clínica? Foi uma surpresa para mim, porque saindo também da formação técnica, um grande professor meu uma vez me comentou que a área médica seria uma área interessante para atuar, mas eu não conhecia nenhum conceito em engenharia clínica, porque foi uma surpresa descobrir que existia um profissional dedicado dentro de um hospital que fosse de formação em engenharia ou técnica para que atuasse na tecnologia. E a partir do momento a partir do momento que eu estava fazendo estágio numa empresa de equipamentos, de map router, apareceu uma vaga de engenharia clínica que eu me candidatei, fazendo com que eu tivesse contato com a área. E foi bem interessante, porque quando você entra dentro do hospital, você entra num mundo de possibilidades. Você tem diversos nichos de tecnologia, mundo à parte, né? em que você está desabituado como técnico eletrônico de atuar. Então você tem acesso, você tem que ter um mínimo de conhecimento básico de anatomia para entender um funcionamento de um ventilador mecânico. Você tem que entender um pouquinho sobre oxigenação sanguínea para entender como funciona o oxímetro. Você tem que entender um pouco de ionizante para entender o funcionamento do raio-x. Então, você tem um mundo de informações que você pode aí daí definir uma especialidade, ou até a especialidade ser a gestão daquela tecnologia, que a evolução é absurdamente rápida. Então, quando se falava, a gente está falando aqui de 20 anos atrás, quando eu comecei, onde um raio-x não era digital ainda, não existia nem, se não me engano, não existia nem CR na época, eram as processadoras de filme com câmera escura. Então, nós vimos isso lá no começo da carreira. Hoje, isso é proibido. Então, não se pode mais ter câmera escura devido à questão de contaminante químico. Então, mudou-se drasticamente. Entrou os CRs, e dos CRs virou agora as placas digitalizadoras. Então, das placas digitalizadoras, aonde vamos chegar? Sim. A gente sabe que tem muito ainda para evoluir e tem muito conhecimento para vir. E quanto mais adquirimos o conhecimento, a gente se depara com a necessidade de mais. Por quê? Muda-se muito rápido. Até a tecnologia também, né? Vimos uma reportagem relacionada ao inventor da ressonância magnética, que era desconhecido. Infelizmente veio a falecer há aproximadamente 2 meses atrás. A gente veio conhecer a história como que ele desenvolveu aquela tecnologia e que revolucionou assim o diagnóstico numa forma em que é inimaginável há 30, 40 anos atrás acontecer um diagnóstico como existe hoje, tão preciso, fazendo com que a gente consiga ter uma prévia de uma anomalia que pode acontecer daqui a 5 anos, de uma coisa que pode ser vista internamente ao paciente na ressonância magnética. Então, isso é bem interessante. E falar sobre isso, viver isso, é muito gratificante para nós sabermos que a gente consegue atuar, ajudar, proporcionar mais vida para muita gente com o nosso trabalho. Isso nos dá cada dia mais satisfação de estar fazendo o que fazemos. Você, Bruno, você foi militar na aeronáutica. Sim, o seu contato com engenharia clínica foi lá? Foi. Começou no Hospital de Aeronáutica de São Paulo. Hoje ele tem outro nome, se não me engano, é Hospital Núcleo de Força Aérea de São Paulo. E foi muito interessante, porque assim, eu me formei na escola de sargentos, né? E fiz o curso técnico de eletrônica lá, 2 anos, super concorrido e bem legal. E aí eu tinha algumas possibilidades de escolher e acabei escolhendo o hospital, por algumas questões que eu gostava também um pouco da área e tal, mas não tinha ideia de onde que eu ia trabalhar. Eu fiz técnico de eletrônica, né? Nem conhecia engenharia clínica também. E aí, quando eu cheguei no hospital, eram 2 salas, assim, uma do lado da outra. Era a sala da manutenção do hospital e do lado a sala da engenharia clínica. Era, né? O que tinha. Era o que tinha no momento. E aí, pegaram assim, você é técnico em eletrônica, você vai para manutenção. Você é técnico eletrônico, vai lá você. Mais ou menos aí assim. O que eu tenho a ver com manutenção, né? Eletrônica, o que eu vou fazer? E aí passou, acho que uns 3 meses, assim, no máximo, e aí começaram... Não, menos que isso. 1 mês, 2, começaram a aparecer os equipamentos com problema e não tinha engenharia clínica naquele hospital, naquele momento, né?
E aí me falou assim, agora você vai assumir a engenharia clínica, né? Aí foi onde eu comecei a estudar. Na época eu já estava fazendo o curso de engenharia, então estava formado ele técnico, fazendo o curso de engenharia, e depois vim fazer o curso de especialização em engenharia clínica. Mas foi assim, foi cair de paraquedas, não sabia, não foi um processo seletivo, não foi um amor, foi assim, acontecendo, a área né? da saúde, foi um paraquedas. Mas acabei me apaixonando também pela área, porque é uma área carente, né, de profissionais, assim, carente. Eu acho que na minha época era mais carente de conhecimento, né? Informação. Tinha pouca Hoje forma. está difundindo-se mais. Hoje, assim, né? hoje com a internet já tem muito mais formas de você ir atrás, né? É isso aí. Uma vez o Fábio comentou que tinha um médico que falava, chama o mecânico. O equipamento está com problema, chama o mecânico. Pior que Era mais ou menos assim. Isso 20 anos atrás não se chamava o engenheiro clínico, não se chamava o técnico da engenharia, não. Chamava-se alguém para resolver o problema. E isso aconteceu num hospital de altíssimo nível aqui em São Paulo, onde quando acontecia algum problema, o médico gritava, chama o mecânico, chama o mecânico. Que era você o mecânico. Que era eu que era responsável pelo setor da endoscopia na época naquele hospital. Então é bem interessante, e hoje, com essa difusão de informação em redes sociais, YouTube, isso 20 anos atrás não tínhamos nenhum smartphone, ainda mais YouTube ou uma rede social para proliferar a nossa profissão, um podcast como esse, para que possamos ouvir no Spotify, possamos ouvir em um meio de comunicação. Então isso é muito legal a gente poder fazer isso, porque os jovens que estão se formando agora, como nós estávamos naquela época, podem, através de histórias como a nossa, se inspirarem a ser os grandes preletores da nossa área no futuro e estarem atuando, estarem ajudando a melhorar os processos, sistemas e fomentando mais a profissão para que isso cada dia fique melhor e mais eficiente. Isso é bem interessante, eu gosto muito de falar, falo muito com ela sobre a gestão de engenharia, de tecnologia de saúde. De alguns anos para cá nós nichamos justamente porque quanto mais específico se trabalha do lado de fora do hospital, melhor eficiência você consegue entregar, melhor qualidade, melhor resolutividade se entrega para o engenheiro, que eu costumo dizer aqui para a nossa equipe quando fazemos a reunião, né? O engenheiro clínico tem 50 problemas, o arco é um deles. Se nós formos a solução para essa questão do arco, já fica menos um, é 49 agora. Então, a missão de todos vocês é ser a solução para aquele nicho que a gente sabe que é um problema, que pode proliferar muitos outros. Porque uma agenda cirúrgica parada por uma quebra de um equipamento causa um transtorno absurdo dentro de um hospital em produtividade e em vidas também, porque muitas urgências e emergências não podem esperar o reparo do equipamento. Ela tem que ser transferida. Você tem o estresse da transferência, muitas vezes a transferência para um hospital em que a equipe que está atendendo, acolhendo aquele paciente não atende, ele vai ser transferido de equipe, vai ser transferido de estrutura hospitalar, hotelaria diferente, muitas vezes o padrão pode não ser igual àquele hospital. Então, todo esse estresse pré-cirúrgico, ele pode ser evitado com uma solução que nós podemos entregar. E ela sendo uma solução rápida, eficiente, com custo-benefício interessante para o ecossistema hospitalar, com certeza ela vai ser uma solução e um benefício. E que vai ajudar, com certeza, o engenheiro a ter menos um dos 50 que ele tem dentro daquele contexto de trabalho que ele faz. É verdade. Sim. Bruno, até você, que por estar na ABclin, a ABclin te concede um acesso a vários players da saúde, né? Que são médicos, são empresas, muitos profissionais. O que você sente, assim, tendo desses vários lados a necessidade do mercado? O que você tem de percepção, assim? Olha, ultimamente eu vejo que todos os profissionais estão conseguindo trabalhar cada vez mais integrados, né? A gente, por exemplo, a gente está, pro mês que vem, para daqui a algum tempo, a gente está prevendo fazer um evento justamente com a interação de enfermeiros e engenharia clínica, médicos e engenharia clínica. Criando pontes entre os profissionais. E falando assim, trazendo
a discussão, como que essa interação entre a engenharia clínica e os diversos outros atores ali dentro do hospital, e também até mesmo com fornecedores, como que isso acontece e como que isso ainda pode, de repente, melhorar em algum aspecto, né? Porque todo o processo está em desenvolvimento, né? Como eu falei lá no começo da engenharia, a engenharia clínica não estava dentro do hospital, os fornecedores não estavam próximos dos hospitais e as tecnologias estavam ali precisando de manutenção. Então, assim, hoje, né, com toda a facilidade que a gente tem de se comunicar, de expor o nosso ponto de vista, de fazer até mesmo uma reunião virtual, tem facilitado bastante essa interação cada vez maior, buscando soluções mais práticas, mais rápidas, mais eficientes. E eu sinto assim que quem quer fazer isso, quem gosta disso, consegue fazer. Claro que demanda tempo, demanda recurso, mas é possível e tem bastante gente fazendo isso. Legal, você concorda, Fabiana? Assim, até porque aqui a gente tem até plural, porque a Fabiana está do lado do hospital. O Fábio já esteve, mas hoje já está no lado do fornecimento para o hospital. Assim, o que você pensa disso? Não, eu acho que é muito importante essa integração, né? Dentro, intra-hospitalar, quando a gente fala, igual o Fábio comentou, né, da falta de um equipamento, hoje a gente atua na minha instituição com planejamento orçamentário, onde a urgência número 1 é atualização tecnológica e contingência. Justamente por isso, eu tenho um equipamento só. Não pode parar de jeito nenhum. Então, muitas vezes o pessoal fala, atualização tecnológica. Eu falei, não temos o equipamento. Ou a gente vai classificar como contingência, porque sabem que a diretoria e a alta direção apoia. Então, essa integração é muito bacana. Esse reconhecimento da engenharia clínica dentro da instituição é isso, né, essa satisfação que a gente tem, de fato, de conseguir prever essas questões de contingência, né? E depois vem, então, essas implementações de novas tecnologias. E aí vem esse mar de tecnologia que a gente está passando de fato. Nós vemos lá do analógico para o digital e agora a gente está, né, aumentando essa lupa e querendo que a tecnologia faça o nosso papel do humano, né? Com olhos que nós não temos, com mente que nós não temos, que é a inteligência artificial, né? Então vem isso, então a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho? Não. É uma extensão. Né? É uma extensão. É olhar com os olhos que eu não tenho. É movimentar com os braços que eu não tenho. Um robô, a precisão, né? É pensar, conseguir visualizar 1000 imagens que hoje meu raciocínio não consegue processar e ver naquela velocidade. Sim. Então, acho que assim, é muito bacana e essa integração multidisciplinar é de fato um ganho para todos, inclusive fornecedor, conseguir fazer com que essas tecnologias que têm alto custo possam ser implementadas. Eu acho que é esse, e aí é que a gente consegue um resultado de fato lá para a ponta, para o paciente, para conseguir entregar essa tecnologia para o paciente. Num resultado melhor de exame, num tratamento, num procedimento cirúrgico mais preciso. Sim. Acho que esse hoje é o esforço, porque as tecnologias têm um alto custo, tanto de implementação quanto de manutenção. E esse é um esforço e que tem que ser muito bem negociado de fato, né, Bruno, na implementação, para que a gente possa continuar mantendo a tecnologia, né? Legal. E você, Fábio, como que você acha que reflete o avanço da tecnologia na engenharia clínica? É interessante, pegando o gancho da Fabiana no quesito do contingenciamento, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em custo e em custo alto quando essa tecnologia é novidade. E quando essa tecnologia, sendo ela nova, ter um custo alto, ela tem que ter uma demanda vinculada. Então, dentro desse contexto de contingenciamento, nós estimamos que aproximadamente 70% dos hospitais no Brasil, pegando o nicho que a gente mais atua, que é arco cirúrgico, tem um ou nenhum equipamento. Por quê? Questão custo-demanda. Não faz sentido ter 2 equipamentos se eu não tenho demanda para atender essa cirurgia para esses 2 equipamentos, sendo que uma equipe vai 1 vez ou 2 vezes por semana atuar nesse contexto.
Então, a figura do engenheiro clínico dentro dessa operação é montar essa estratégia de custo-benefício dentro daquela demanda específica para ver se vale a pena ter 2, 3, 4, 5 equipamentos dentro desse contexto de demanda. E se não tiver, ele tem que ter uma contingência para aquilo. Tendo um equipamento, por exemplo, de arco que vai, se porventura quebrar, faltar uma peça, ou mesmo tendo contrato de manutenção com o fabricante, tem o tempo de resposta do fabricante de 2, 3, 4 dias, de acordo com a questão contratada, essa lacuna ela tem que ser preenchida com uma contingência. Essa contingência médica clínica existe já dentro do plano de contingência clínico, de transferência de hospitais, mas a engenharia clínica monta um plano de contingência dentro desse contexto de tecnologia para suprir essas necessidades. E aí que nós também ajudamos nesse contexto de contingenciar essa questão de eu tenho um ou nenhum equipamento, mas vamos supor que eu tenha um, e esse um quebre, não tem a necessidade de ter uma aquisição de alto custo sem demanda alta. Ou, a partir do momento que essa demanda cresce, eu tenho a necessidade do segundo equipamento, até essa demanda crescer, eu tenho um plano de contingência para atuar com uma empresa de locação, tanto no nicho que nós trabalhamos, como outros nichos também dentro do hospital, que o engenheiro tem essa estratégia de montar essa contingência com o conhecimento tecnológico que ele tem. Porque ele muitas vezes não é o tomador de decisão, mas ele influencia na gestão para a tomada de decisão, porque a decisão é financeira. A decisão financeira, ele influencia justamente na observância da segurança de gestão em tecnologia que ele tem. Isso é muito interessante, porque sem essa figura, o hospital gasta muito mais do que precisa, muitas vezes, como eu já acompanhei na questão de equipamento de arco cirúrgico, hospitais comprarem muito mais do que a necessidade e ter um equipamento por sala, por exemplo, sem a necessidade e a demanda necessária para aquilo acontecer. Não, é porque se quebrar um, eu fico tranquilo que eu tenho um por sala. Mas aquela tecnologia espalhada, aquele dinheiro desparramado naqueles equipamentos, poderia estar fomentando uma outra área que poderia proliferar mais vida e mais fomento de saúde para outros nichos. Então, o engenheiro clínico, tendo essa visão tecnológica, ele consegue definir muito melhor do que um gestor que não tem a informação tecnológica que nós temos de acreditar que aquele equipamento é seguro, acreditar e tomar a decisão que não precisa comprar o segundo, porque o segundo a gente pode colocar como contingenciamento essas 2, 3 empresas que podem nos suprir dentro desse contexto de falta desse equipamento. Então, para que eu vou comprar? Eu tenho 10 leitos de UTI, para que eu vou comprar 15 respiradores, sendo que eu posso comprar até 10 e ter a segurança de ter 2 ou 3 empresas que podem me atender e suprir aquela necessidade. Então, é o engenheiro que não é o engenheiro que toma essa decisão, mas ele coloca essa decisão na mesa e o gestor consegue, com mais segurança, chegar nesse contexto. Orquestra isso tudo, né? Porque vocês, pelo que eu percebo na conversa, vocês estão sempre passos à frente. Se acontecer, tá tudo meio que estrategicamente pensado já. Isso. E esse fluxo é até desenhado, de fato. Na nossa instituição, a gente desenha esse fluxo. Então, nós temos essas empresas pré-cadastradas para alocação de monitores, para exatamente, numa situação mais crítica, a gente possa abrir mão. E acho que é um mercado que pode crescer, porque tem alguns que a gente procura e não consegue empresa para alocar. Então, eu acho que é até um mercado mesmo para crescer, né? E a gente ter acordos de disponibilidade, porque a preocupação no momento desse é a disponibilidade, né? Você contar com essa solução e não ter disponível no momento que você precisar. Mas você tendo pré-acordos, né, ou até contratos de disponibilidade, eu acho que isso é bacana. É interessante, até o que você falou da questão de possibilidades, né? Sim. Eu lembro na Hospitalar, quando nós estávamos com o primeiro stand nosso foi em 2018, engenheiros entravam no nosso stand falando, mas isso aluga? Porque muitas vezes ele não chegou até ele a informação de que um aparelho de 500 quilos pode chegar em 40 minutos no centro cirúrgico dele e fazer uma cirurgia, um procedimento, porque alguém se preparou para essa necessidade. Sim, quantas vezes na vida pode acontecer isso? Pode ser que se uma vez em 10 anos o hospital aconteça, mas aquela uma vez ele tem uma solução e causou um impacto, com certeza, no fluxo cirúrgico daquela semana. A gente costuma dizer que
locar por um mês, muitas vezes é mais barato, vamos falar de questão econômica, é mais barato locar um mês do que 2 dias de cirurgias perdidas. 2 dias que muitas vezes pode ser o tempo de resposta daquele fabricante que tem que importar uma peça e vai demorar 2, 3, 4, 5 dias para chegar aquela peça e consertar o equipamento. Então, é essa prontidão e pronta resposta que a gente enxergou um nicho para ajudar esse contexto a acontecer e o engenheiro termos como nós estamos inseridos em muitos planos de contingência com o nosso nome, justamente até uma coisa interessante, uma engenheira que trabalha conosco, ela veio fazer entrevista conosco porque ela estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho e viu o nosso nome no plano de contingência do hospital. E ela, na mesma semana, nós chamamos ela para entrevista, ela veio para entrevista porque ela achou interessante nós, como uma empresa pequena, dentro de um nicho muito específico, estarmos no Rio de Janeiro num plano de contingência de um hospital em que ela estava prestando serviço. Ela trabalha conosco já desde o início do ano que ela está conosco, mas ela veio para cá porque ela teve a visão, a empresa tem potencial, porque é um potencial de organização que, se aquele hospital conta com eles, é porque alguma coisa de bom tem para entregar, para atender e para fazer funcionar esse sistema de contingência no hospital, que é primordial e necessário, né? Como que vocês veem assim, essa questão do avanço da tecnologia na engenharia clínica? A gente fala muito, inclusive na Vital, do minimamente invasivo, né? Do como isso promove. Teve até um evento que a Fabiana participou, que tem muito a ver com o minimamente invasivo, com o avanço de tecnologia. Como que vocês enxergam isso? Porque vocês, desde lá de trás, têm acompanhado esse avanço, né? E a gente sabe que daqui para 10 anos vamos estar em outro cenário. Mas o que vocês pensam disso? Assim, qual a percepção de vocês? Aí eu enxergo que é a tendência mesmo, né? Isso que nós estávamos falando. A cirurgia robótica, né? A gente já tem a cirurgia por videolaparoscopia, que é minimamente invasiva, e aí você aperfeiçoar porque aí hoje o robô tem os movimentos que a mão humana não vai ter, né? Para você acessar justamente por orifícios que você não está com o campo aberto. Então, acho que a tendência é essa. Assim, na parte de hemodinâmica, né? Tecnologias em que já inserem o catéter no paciente de forma remota, o médico não estando do lado do paciente, não tomando a radiação, né, do arco ali. Então, acho que a tendência é essa, né? Quanto mais a gente conseguir, de fato, expor o paciente numa cirurgia aberta, colocando os riscos que a abertura tem, né? Cicatrizes, infecções, tempo de permanência no hospital, tudo isso é a tendência, né? A gente já caminhou e o futuro, acho que caminha sempre realmente para isso, né? E o que proporcionou isso foi a tecnologia. Que tem, né? Proporcionado. E o que tem proporcionado, né? É a tecnologia. Quando a empresa me mostrou esse sistema de cateterismo, que é um sistema robótico de cateterismo, em que o médico instala ao lado da mesa de hemodinâmica e senta lá no console da hemodinâmica, faz a inserção do catéter da mesa, do console do equipamento e não ao lado do paciente, né? É isso, eu fico emocionada, né? Porque e remotamente ele pode fazer isso. Ele não precisa estar naquele equipamento, ele pode estar em um outro equipamento, em outro estado. Isso já é real, né? Então, o item já tem registro. Então, assim, isso é bárbaro, né? Como a tecnologia robótica que o médico pode fazer de outro local. E aí vem a questão do 5G, aí teve uma legislação aprovando essa questão da tecnologia, da operação remota, né? De procedimentos remotos. Então, é o caminho, né? Eu acho que não tem mais volta, né? Eu vejo da mesma forma, não tem volta e cada vez a tecnologia vai avançando. O que eu vejo, assim, de pontos positivos a Fabiana já tratou, então eu vou tratar de pontos negativos, assim. Eu vejo que, assim, as tecnologias estão cada vez mais complexas, então a gente vai exigir muito mais estudo do profissional de engenharia clínica. E uma coisa que já vem se falando, pelo menos há uns 10 anos, na engenharia clínica, é que em algum momento a gente vai precisar que esses engenheiros fiquem especialistas,
né? Então, hoje em dia, talvez em grandes hospitais, a gente tem alguns engenheiros especialistas em radiologia, engenheiros especialistas em diagnóstico laboratorial, por exemplo, né? Então, ele vai se especializando num nichozinho, porque ali tem tanta informação que se ele for generalista, ele não vai aprender a tecnologia, ele não vai conseguir gerenciar bem essa tecnologia. Então, esse é um ponto. Então, o engenheiro vai ter que estudar cada vez mais e talvez procurar alguns nichos para ele se especializar, que ele não vai conseguir se especializar em tudo, né? Sim, a gente até fala assim, né? A pessoa fala, eu quero ser médico. Aí a gente fala, não vai parar de estudar nunca mais. Esse aí vai estudar para sempre. O engenheiro clínico meio que vai nessa mesma vertente, né? Porque ele tem que saber, saber estar apto para as novas tecnologias, saber o que está acontecendo, porque o mundo muda. Eu sou da área de marketing. Amanhã vão ter novas plataformas digitais com um universo de coisas. É isso para todas as áreas, para engenharia clínica também. Você pega a própria tomografia, por exemplo. Quando eu comecei 15 anos atrás, tecnologia era, sei lá, dois slices ali, os equipamentos. Sim. Hoje em dia você tem equipamento de 128 que faz, né, imagens 3D né, uma tecnologia super avançada, e até mesmo assim, quando você vai e a engenharia clínica trabalha, né, uma das atividades da engenharia clínica é trabalhar a parte de aquisição de equipamentos. Então, na hora de você fazer um planejamento da aquisição, de você definir quais são os requisitos para aquela tecnologia, se você não estudou muito bem aquela tecnologia, você pode cometer alguns erros ali que podem fazer com que o hospital adquira um equipamento errado e aí fique com o equipamento errado por 10, 15 anos, que é o tempo que aquela tecnologia vai durar naquele estabelecimento. Então, assim, é uma responsabilidade grande e a complexidade de tecnologia vai trazer esses... É um problema? Assim, pode até ser que não seja. Hoje eu vejo... Acho que faz até parte, né, da evolução, assim. Mas tem que estudar, né? Até falando nisso, nessa questão de educação, a gente sabe que o mercado médico no Brasil ele é muito bem visto no mundo inteiro. Eu conheço muitas pessoas que falam, não, eu vou operar no Brasil. Até estrangeiros que querem operar determinada situação no Brasil, porque os nossos médicos são bem vistos. Vocês acreditam que os engenheiros clínicos estão acompanhando isso, a parte acadêmica da engenharia clínica? Como que vocês enxergam? Porque você falou da questão do futuro que a partir de agora vão ter que estar melhores preparados. E como que vocês enxergam a parte acadêmica para a engenharia clínica, biomédica? Quer começar? Eu quero. Assim, como eu falei, eu vim de uma formação de tecnologia e eu tive a oportunidade de participar de uma formação que já era voltada para a área. Então, eu tive biologia celular, eu só não tive anatomia na minha formação e eu senti falta. Tive agora na engenharia biomédica. Mas, então, o que eu quero vou provocar aqui. Hoje, nós falamos muito na Associação da Engenharia Clínica a questão do projeto de lei do profissional de engenharia clínica. Ok, ótimo, gestão, mas e a formação deste profissional? Aí o CREA já reconheceu o engenheiro biomédico em 2018 e a formação na área com todo esse range de especificidades que precisa, de eletrônica, mecânica, até anotei aqui, física, eletricidade, anatomia biofísica, capital humano. Então, essa formação, grandezas biomédicas, o engenheiro eletrônico não tem, o engenheiro mecânico não tem. Então, vou trazer essa provocação. Nós temos que formar engenheiros para essa área, né? Para que a gente possa realmente abranger todas essas especificidades que nós temos. E a engenharia biomédica, acho que vem para essa lacuna, né? Então, a gente precisa, acho que, fazer um esforço em pensar como a especialização, que hoje é uma especialização, né? Não a engenharia clínica hoje é uma especialização, não é uma graduação, nem se tem o título de engenheiro clínico, é um especialista, né? Então, para mim, hoje, a tecnologia em saúde, no âmbito tecnólogo, é engenharia biomédica, no âmbito engenharia,
e a especialização em engenharia clínica, né? Eu acho que não tem como fugir, e o técnico, né? Como também a gente tem uma boa formação de técnicos, né? Para a área de manutenção de equipamentos médicos, e aí não tem como fugir, acho que dessa formação do engenheiro biomédico, já reconhecido pelo CREA, inclusive. Então, assim, eu, na minha visão, e tratei de me formar em engenheira biomédica, né? Foi aí há 2 anos, é recente, porque a profissão foi regulamentada em 2018, mas eu não me via fazendo outra engenharia, né? Não fazia sentido. Não fazia era algo muito sentido. específico. Não, eu ia fazer o quê? Engenharia elétrica, engenharia mecânica. Não fazia sentido para mim. Né? Inclusive, tenho colegas que entraram para fazer engenharia elétrica. Eu aguardei um pouquinho, né? E acho que foi boa essa minha escolha, porque quando eu entrei na engenharia biomédica, não fiz integralmente, porque eu consegui eliminar algumas matérias, mas vi, né, a grade e tive alguma oportunidade de fazer aquelas que eu não fiz e vi a importância de se realmente ter a formação para a gente não ter essa dificuldade, né, Fábio, que a gente teve lá na entrada de não conhecer, vai mexer com ventilador e não conhece anatomia. Vai falar de uma tomografia, você também não conhece o princípio da tomografia. Uma anatomia, um plano de corte, né? Então, assim, precisa ter essa formação. E acho que quem começou lá atrás foi desbravando, sim, né? Assim, sim, mas faz parte do processo, não é? Eu acho que é isso mesmo, é que a engenharia clínica veio como a gestão e nós não tínhamos a formação, graduação e tal. Então, eu acho que, para mim, hoje, a engenharia biomédica cobriu essa lacuna e a gente, né, complementa. Eu fiz engenharia clínica, especialização na Unicamp, e era quase 1.000 horas aula, né, que o curso. A graduação estrito sensu fala em 360 horas, que é hoje o curso de engenharia, especialização em engenharia clínica. Então, assim, e como especialização, então nós não temos aquela formação, né, não tínhamos aquela formação para um engenheiro. Então, eu defendo essa linha, né? E aí eu acho que a gente nós vamos dar esses passos que nós precisamos. Eu vejo a evolução, né? Tanto a evolução tecnológica quanto a evolução da medicina. Há 40 anos atrás era só engenheiro. Não existia engenheiro elétrico, mecânico e químico, era só engenheiro. Então, a partir do momento em que o mercado muda, evolui, as especialidades vão sendo necessárias. E eu lembro, na minha época, não existia nenhuma engenharia biomédica ou engenharia, pelo menos que eu conhecesse, para que eu pudesse estudar essa formação específica. Hoje já está bem difundido, então hoje você já tem engenheiro mecatrônico, engenheiro da computação, engenheiro químico, mecânico, então isso se abriu e agora na eletrônica surgiu a biomédica, que veio para somar e veio para aprimorar mais ainda o profissional, para que o gestor, o profissional de engenharia que trabalha com tecnologia médica venha com mais conhecimentos do que a gente entrou no mercado ou a gente se desbravou no mercado, exceto quem começou, por exemplo, o seu curso de tecnologia de saúde já abrangia muito a área específica de equipamento. Isso é bem interessante. Eu tenho muitos amigos tecnólogos que se formaram também em Sorocaba e vieram com uma bagagem diferente do que eu tinha quando eu comecei. Porque eles já tinham consciência do que era uma bomba de infusão, não explodia, era só uma bomba de infusão. Não era um ventilador era um ventilador mecânico, não era um ventilador de teto. Então, assim, eles já vinham com conceitos já estudados e entravam no hospital entendendo muito mais do que um técnico eletrônico ou um engenheiro eletrônico da época, que entrava-se no como assim eu entrei e descobri muitas coisas no meio do trabalho, né? E quem sabe também isso não traga um resultado na indústria, porque nós não tínhamos esse profissional aqui no nosso mercado para ir para a indústria. Problemas, erros, isso é verdade. E para também desenvolver novos produtos, né? Nossa indústria nacional hoje, né? E ficou, quando eu me formei lá, o que nós tínhamos não eram os equipamentos, tudo bem, tivemos toda a questão
Formação específica? Não, da globalização, né? Eu peguei esse período lá no começo da minha formação da globalização, a entrada dos importados, a mudança para o real, enfim, e entraram as tecnologias importadas. Aí o mercado nacional, a indústria nacional ficou reduzida, né? Não evoluiu, marcas que eram conceituadas quase fecharam, ficaram um tempo fechadas, reabriram assim muito lentamente. Então, acho que, de repente, a questão do reconhecimento profissional do engenheiro biomédico comece a abrir, a drenar esses profissionais para as indústrias, para projetos, né, para estudos, para que a gente possa fomentar esse crescimento de tecnologia aqui mesmo no país, né? Eu vou complementando tudo isso que vocês falaram, assim, vou tentar ser bem resumido aqui. Contar um pouco dessa história que eu já pesquisei, tenho um artigo sobre isso, e é interessante porque assim, não existia engenharia clínica no Brasil, né? Início da década de 90. O que existia era mestrado e doutorado em engenharia biomédica. A graduação também não existia. E você tinha essa necessidade de engenheiro dentro do hospital, ou seja, os equipamentos estavam lá, você precisava de fazer alguma coisa. Já estava acontecendo, né? Estava acontecendo. Então, haviam, lógico, alguns engenheiros formados já em mestrado e doutorado em engenharia biomédica, e esses engenheiros foram convidados e o Ministério da Saúde montou o primeiro curso de engenharia clínica, especialização em engenharia clínica do Brasil. Se não me engano, foi em 1994. Não faz muito tempo, né? Quase 30 anos, 28 anos. E aí formaram algumas turmas e pouco tempo depois começaram os primeiros cursos de pós-graduação em engenharia clínica. Então você tinha diversos engenheiros no mercado, você não tinha... o pessoal da academia da engenharia biomédica dificilmente ia para dentro do hospital, né? Então eram esses profissionais que eram formados e iam para dentro dos hospitais. E o pessoal de tecnologia também, né? Aí em 2002 começam os cursos de graduação em engenharia biomédica, e aí tem essa luta, né? Eu acho que o primeiro curso forma em 2006, se eu não me engano, 2008, é por aí. E começa a luta para ser reconhecido pelo CREA, saiu agora em 2018. O que eu vejo daqui para o futuro? Eu vejo que assim, eu acho que a gente ainda forma pouco engenheiro biomédico para suprir a demanda do mercado. Né? Ou seja, o mercado aquecido. Eu acho que ainda tem muita gente... E sem contar que é o seguinte, né? Os cursos de especialização estavam nos grandes centros. Então, aquele pessoal do interiorzão... Não tinha acesso. De todos os estados, não tinha. E fazia, entre aspas, uma engenharia clínica. Ou faz ainda até hoje... sem esse conhecimento assim mais especializado, né? Então, assim, hoje em dia, eu dou aula numa pós-graduação de engenharia clínica que é 100% EAD. A primeira turma que eles abriram, antes disso, a minha turma de engenharia clínica que eu fiz aqui em São Paulo, presencial, era em torno de 25 alunos, né? Todo mundo tem que morar mais ou menos perto. Eu lembro que tinha gente de Manaus que veio estudar, veio gente de outros estados, eles vieram morar em São Paulo, arrumar emprego em São Paulo para fazer a especialização, para você ver a dificuldade. Mas há 2 anos atrás, 2020, começou essa especialização 100% EAD. Na primeira turma, se eu não me engano, foram 95 alunos. E teve aluno de fora do Brasil, teve aluno de Portugal, teve aluno da África, né? Eu não lembro exatamente se era Cabo Verde, Moçambique, mas pessoa que falava português. Né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue levar a educação dessa forma praticamente para todo mundo que tem condição de pagar, né? Porque consegue pela internet acessar esse tipo de educação. E eu acredito que daqui para frente é o que eu já tinha falado, a gente vai se especializando cada vez mais. A graduação em engenharia biomédica é importante, ela forma uma base, dá uma base muito importante, mas a tecnologia está cada vez, né, avançando tão rápido e tão complexa... Galopando mesmo, né? Que na graduação você não vai conseguir nem se especializar numa coisa e também não vai aprender a complexidade de tudo. Até falando um pouquinho assim do profissional, o que vocês acham que um profissional tem que ter de perfil para entrar na área de engenharia clínica? O que vocês veem por aí?
Bem, é difícil. Todo mundo olha para Fabiana. Pergunta quando difícil, né? Pergunta todo mundo, Fabiana. Vamos deixar a Eu Fabiana anotei começar. aqui. Eu anotei aqui, ó. Anotei. Tem que ter, acho que, tem valores muito fortes, valores humanos muito fortes. Quando a gente fala da saúde, né? Da área da saúde, tem que ter valores humanos. A gente, às vezes, está dentro do centro cirúrgico, onde o paciente está exposto, né? Às vezes, a gente está dentro de uma tomografia, onde o paciente está sendo aberta a camisola para posicionar eletrodo. Então, assim, o profissional técnico dessa área, ele tem que ter os valores humanos, né? Tanto no contexto moral, ético, né? Quanto o contexto social e institucional, valores da instituição. Então, é um profissional diferenciado, né? Não é um profissional técnico mecânico, como o Fábio comentou, no sentido... Porque quando ele vai mexer só numa máquina que está lá fora, não está, né, em contato com o paciente. Mas esse profissional que vai estar dentro de uma sala cirúrgica, dentro de uma sala de exames, uma endoscopia, né? O paciente está exposto, então ele tem que ter uma visão diferente, que ele é técnico, mas ele tem que ter esses valores, tá? Eu acho que hoje tem muita questão então assim, a questão da honestidade, né? Isso é muito importante também. As tecnologias têm alto custo, né, Fábio? Está envolvido com empresas e falando de um reparo, de um conserto, de uma locação, não sei o quê, tudo um custo muito alto, né? A compra, a incorporação, né? Então, tem que ter uma ética e uma honestidade muito grande, tem que ter Então, assim, eu acho que é um profissional que tem que ter um lado humano muito bem desenvolvido, né? Tem que ter a parte técnica, sim, a parte técnica é importante, a gente falou um pouco aqui das formações, mas o lado humano é muito importante, né? Eu vejo por essas questões. Além de comprometimento, foco, horário, você vai começar as cirurgias às 7 horas. O profissional da engenharia clínica que já revisou os equipamentos teve que estar às 6h30. Né? Deixou tudo preparado. Então, assim, tem que ter esse comprometimento com o horário, né? Então, na minha equipe, eu valorizo muito os meus profissionais porque eu enxergo que, né, tem esse comprometimento, foco, e acho que hoje é disponibilidade, né? Porque o telefone vai tocar a qualquer momento, né? Você tem que estar aberto a isso, porque vai tocar, vão te chamar, sim. Não ache que, por mais que você organize, né, vai ser acionado, então você tem que estar disponível, né, para dar uma orientação, uma solução, muitas vezes até ter que ir até o hospital, né, desde o técnico até o gestor, enfim, mas eu enxergo um pouquinho por esse lado. Muito legal. Eu vejo assim também, além do que a Fabiana falou, eu complementaria com uma frase que eu vi recentemente até do Augusto Cury, né, que é um psiquiatra que fala muito sobre inteligência emocional, essas coisas assim. Ele fala que... Gosto demais, sigo ele também. Leio muito. Muito legal, né? Ele numa publicação recente, ele falou que atividades complexas exigem maior cuidado com a inteligência emocional. Então, isso eu não tenho dúvida, né? A engenharia clínica, como você falou, muitas vezes uma responsabilidade fica 100% ali em cima do profissional até que um equipamento seja liberado para uso, uma cirurgia seja liberada para iniciar, né? Para que tanto que as coisas aconteçam quanto que problemas não aconteçam. Então, existe uma tensão assim, emocional em cima da equipe da engenharia clínica, que é importante que o profissional também seja... E não só o profissional da engenharia clínica, tá? O médico também tem essa pressão, o enfermeiro tem essa pressão, e a engenharia clínica também tem essa pressão. Sim. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar um pouco mais para essa questão emocional dos nossos colaboradores e colegas de trabalho. Sim. E você, Fábio? Assim, há 15 anos atrás eu estou do lado de fora, mas eu vejo muito quando se fala em perfil de pessoas necessárias pro ambiente engenharia clínica. É extremamente importante o que a Fabiana falou, extremamente importante o que o Bruno falou.
Na minha tomada de análise, eu vejo que o dinamismo, o profissional dinâmico é necessário dentro desse contexto, porque lembra dos 50 problemas que eu citei aqui? Isso existe. Sim. E para o técnico também são 50 problemas. Então, essa gestão de demandas na questão dinâmica é fundamental para que ele também tenha um emocional interessante, para que ele tenha uma gestão estratégica com muitas pessoas, com altos custos, com coisas que vão chegar até ele. Ele vai ter que gerenciar tudo isso dentro daqueles 50 problemas que ele tem também para resolver. Então, o dinamismo dele nessa questão emocional de lidar com tudo isso, de lidar com a situação e lidar com uma pandemia que ele não pôde deixar de ir um dia no trabalho dele. Então, isso tudo somatiza um profissional que é de alto nível. E, assim, dentro desse contexto pandêmico, muitos aplaudiram as equipes, no geral, em sentido médico, em sentido enfermagem, mas os engenheiros clínicos também, os técnicos que ficaram lá na ponta, têm que ser aplaudidos, têm que ser valorizados, e eu valorizo muito esse trabalho deles e parabenizo a todos eles por isso, porque muitos amigos nossos nós acabamos, infelizmente, perdendo, que estavam no trabalho, que estavam trabalhando. No contexto geral, todos que estão na área foram grandes heróis. Sim. Foram grandes heróis que também proporcionaram vida para as pessoas que passaram por essa pandemia e sobreviveram. Sim. E assim, até como eu falei no começo, essa profissão, esse departamento do hospital de pavimentar o caminho para a equipe médica passar, para mim faz todo sentido. E eu, assim, eu estou na área da comunicação na saúde, mas vendo o trabalho de vocês e tendo esse contato com os hospitais, eu sinto muito orgulho da área da saúde, assim, e da profissão dos engenheiros clínicos, de verdade, de coração, eu sinto muito orgulho. E pelo propósito, todo dia vocês acordam com um propósito, tá muito presente, assim, então, até parabenizando, né, vocês, pela profissão que vocês têm, de fato, faz toda a diferença, né, e pouco falado, que deve sim ser, a gente tem sim que difundir, e de repente até uma conversa como essa que a gente pode acabar influenciando alguém que tem interesse de entrar nessa área. A pessoa pode falar, putz, eu entrei nessa área porque eu ouvi um podcast de vocês, eu descobri mais, eu conheci mais. Então, assim, eu sinto muito orgulho da área da saúde e também de trabalhar com profissionais como vocês, assim, com os engenheiros clínicos, biomédicos. O propósito de vida de vocês é sensacional. E eu queria, assim, até finalizar, passar para vocês as considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, para vocês, enfim, falarem aqui no finalzinho o que vocês querem. Fabiana? Eu acho que a oportunidade foi excelente, né? Foi um prazer, Bruno, Fábio. Eu acho que, para mim, como gestora dentro de um hospital, hoje eu saio com aprendizado também, de olhar um pouquinho para essa contingência, com outro olhar e entender aí como a gente pode desenhar isso, também redesenhar algumas questões, né? E para mim realmente a área é o meu propósito, é a minha missão, né? Eu brinco que eu acho que eu tinha que estar dentro do hospital. Meu começo lá era na medicina, mas de alguma forma eu tinha que estar dentro do hospital. E trago isso para a minha equipe, né? E a organização é importante, porque as coisas precisam ser imediatas, né? Muitas vezes a gente precisa estar organizado para isso. Planejamento e organização. Eu acho que, né? Com isso a gente entrega segurança, vai com conhecimento, vai melhorando, mas isso é muito importante. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom. E você, Bruno? Muito legal a oportunidade, poder conversar com vocês sobre engenharia clínica, que é tão bacana. Deixar aqui talvez uma mensagem aí para quem estiver nos acompanhando, quem quiser entrar na área ou já tiver há mais tempo. É uma área muito bacana. A gente tem, acho que, déficit de bons profissionais. A gente precisa de bons profissionais. E profissionais que queiram fazer a diferença, liderar equipes, transformar o seu ambiente. Porque a gente sabe que todo mundo ganha, a sociedade ganha. Com certeza. Né? E é isso aí. Muito obrigado. Muito legal. Você, Fábio? Eu queria agradecer pela iniciativa, pelo podcast. Achei, assim, aprendi muito aqui hoje, saí com grandes aprendizados. Ter duas pessoas que têm uma vasta experiência na área enriquece muito o nosso conhecimento, nos dá mais satisfação de trabalhar
dentro dessa área que fomenta a vida, fomenta alegria para muita gente e que ajudou muita gente nessa curva que nós tivemos aí, nessa curva da história na pandemia que tivemos. E é gratificante estar perto desses profissionais e, novamente, parabenizar a vocês, a todos os profissionais, a Beclean, os profissionais vinculados, pelo trabalho que fizeram aí, pelo heroísmo de todos os dias irem para a guerra e não esmorecerem e cumprirem a missão que foi dada a vocês com excelência. Obrigado, muito legal, eu quero agradecer vocês por terem aceito o convite, estarem aqui. Para mim também foi muito enriquecedor, aprendi muito também. A gente com certeza vai precisar marcar outros, porque tem muito tema, muita coisa envolvida, é um outro universo, a área da saúde, engenharia clínica também. E quero agradecer vocês por estarem assistindo. A nossa conversa continua nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui. De repente, a gente até faz alguns outros podcasts em cima das dúvidas de vocês. Agradecer pela audiência e muito obrigada a vocês por terem aceito o convite. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.